Bem, no Mas design, aí o padre e eu concordamos, né? no design também Quanto tem um tempo prazo estaremos na Terra? A Bíblia diz que nem o filho sabe, certo, Só o padre? pai. Só o pai. Então eu não vou É impossível. teimar em fazer uma estimativa aqui, porque a Bíblia que Do diz ponto de nem o vista filho, só o pai. religioso, judaico. Estamos evoluindo? Não, estamos involuindo, portanto. Nosso genoma está ficando cada vez mais estragado. Pobre, Enfraquecido. A queda a consequência. Quando Deus terminou a sua obra, ele diz, e vi que era muito bom. Então, 100% de perfeição no nosso genoma. 50 a 100 mutações deletérias por geração. Com o genoma humano, Deus guia a ciência. Projeto Genoma, ENCODE. Conseguimos sequenciar o genoma de vários e vários humanos na Terra. Isso se faz hoje em poucas horas. Você faz todo o sequenciamento do genoma humano, de um ser humano. Demorou 23 anos para completar o primeiro. Agora se faz em poucas horas no laboratório. Medimos a média de mutações deletérias que os humanos têm. Sabemos que acumulamos de 50 a 100 mutações deletérias por geração. Sabemos o total médio de mutações deletérias dos humanos da Terra. Fizemos a conta, é matemática pura. E contra a matemática não há argumento, né? 2 mais 2 é 4. Quantos anos estamos acumulando mutações deletérias na Terra? 6.000 anos. Dá tempo para processo natural em 6.000 anos fazer alguma coisa? Não. Então fomos feitos prontos. Esse é o modelo. E o modelo tem sido corroborado pelas mais recentes descobertas científicas. Bom, assim, você me falando do início, e eu já tinha ouvido isso aí, e o Fábio concorda, o padre Fábio concorda com a sua ideia de criação, mas tem também um final sobre isso. E tem um prazo que cita na Bíblia, que é o juízo final. E você me fala que a gente vem sendo estragado, a gente vai acabar em um determinado momento, até talvez por causa das mutações deletérias. Vocês chegaram a pensar se o prazo que vocês dois têm é o mesmo? Você tem uma visão de um prazo final e você já tem isso também no design? Mas aí o padre e eu concordamos, né? No design também Quanto tem um prazo final? tempo estaremos na Terra? A Bíblia diz que nem o filho sabe, certo, padre? Só o pai. Então eu não vou É impossível. teimar em fazer uma estimativa aqui, porque a Bíblia que diz nem o filho, só o pai. Do ponto de vista religioso, judaico-cristão, não existe um tempo para o mundo acabar. Então, às vezes, surgem seitas, movimentos, né, apocalípticos, Sim. que, na verdade, pregam o medo como uma forma de dominação. Mas na palavra não há absolutamente nada que diga. A única coisa é o Cristo dizendo, quanto à hora e o tempo, somente o Pai. Nem o Filho sabe. Né? Porque, assim como Deus criou todas as coisas a partir dele, e nomeou todas as coisas em homenagem ao Filho, da mesma forma será o fim. Né? Então, o fim será quando Deus decidir pelo fim. Agora, quando o professor fala que nós estamos adoecendo a nós mesmos, nós estamos caminhando para a finitude. Nós já somos finitos. O caminho ele é feito de começo, meio e fim. Né? Quando o senhor fala, nós estamos adoecendo a cada evolução, e me assusta porque uma geração tem a obrigação de ser melhor do que a anterior. Seus filhos precisam ser melhor do que o senhor. Sim. Os que vierem depois de mim precisam ser melhores do que eu. Mas geneticamente isso não está acontecendo. Né? Nós estamos nos tornando cada vez mais adoecidos, não só no corpo, quanto na alma também. Né? A gente fala da ciência, mas a gente fala também da espiritualidade. E eu já usei essa metáfora uma vez no podcast, eu vou repeti-la. A prova maior disso é que se a gente pegar uma rua, nós vamos ver várias igrejas e várias farmácias. É o que mais se tem hoje nas cidades. Então, somos uma sociedade doente do corpo e da alma. E o senhor falava a respeito da variação do número de hipóteses que se tem, né? Por que não se cria, então, uma teoria única? Justamente porque são tantas teorias e nenhuma conseguiu provar nada. Eu posso atribuir
essa questão também para os moldes religiosos. Por que existem tantas religiões? Será que é porque nenhuma conseguiu te dizer de fato o que é a religião ou chegar a um consenso absoluto para que haja uma unidade e todos sejam um, como é a verdade do Cristo? Por que existem tantas derivações? Porque nós estamos falando da doença da alma, das teorias a respeito, da doença do corpo, da evolução do corpo. Nós estamos falando das teorias da evolução do corpo. Mas quando a gente traz isso para a alma, professor, e me chama a atenção porque a função maior da religião é tratar da alma. Por que existem tantas teorias a respeito de Deus, tantas teorias? É porque nenhuma até hoje convenceu? Eu vejo assim, padre, a gente tem, eu como cristão evangélico, tenho a Bíblia como única referência de fé e prática. Mas o que acontece? Os homens se recusam a olhar a palavra e começam a usar suas próprias filosofias e teologias para criarem essas teorias técnicas. E começam a acrescentar na palavra e colocar regras e condutas e procedimentos que se fogem totalmente do cristianismo. O senhor acredita que... Me corrija, tá? Claro. O senhor acredita que esse número exagerado, porque para mim é um exagero, sim, quando se fala de mais de 40 mil denominações ditas evangélicas, não se fala a mesma língua a respeito de um único livro que é igual a todos, para todos. Por que esse número tão grande de teorias? Por que uma só não convence? Você vê que a igreja no início, a gente tinha lá Paulo, tinha Cristo, né? Assim que o cristianismo começa a se desenvolver, já tem heresias, né? Paulo já está escrevendo as cartas para as igrejas, admoestando as igrejas, olha, tem herege no seu meio. A gente tem um inimigo também, né? Não é só o próprio homem, mas o inimigo das nossas almas está aqui para matar, roubar e destruir, para criar confusão. Então nós temos dois grandes problemas. O próprio homem, que quer colocar as suas impressões filosóficas e teológicas sobre como devemos nos aproximar de Deus, e o inimigo da nossa fé, que também está semeando discórdias. Como eu vejo, qual é a vacina para isso? A gente voltar à palavra de Deus. Eu vejo a palavra de Deus como a única guia, a única referência de verdade absoluta. É isso que eu procuro fazer na minha vida. Eu sou evangélico, então hoje sou presbiteriano. Eu vejo que a igreja presbiteriana procura seguir a palavra de Deus. Obviamente que tem os homens. É maldito o homem que confia no homem, a Bíblia também diz, né, padre? E obviamente, desvios teológicos ocorrerão em todas elas. A gente tem que colocar os nossos joelhos e pedir a Deus misericórdia, não é? Se não fosse pela graça de Cristo, estaríamos todos perdidos. Sem dúvida. Assim como a Bíblia diz, né? Maldito o homem que confia no outro homem, o Salmo vai dizer: o que é o homem, Senhor, para que assim cuide tão bem dele? E mesmo assim, Deus é misericordioso, não é? Se eu crer na graça de Deus, não crê, padre Fábio? E Deus... Se não for pela graça, não justifica nem a gente dizer o nome de Jesus Cristo, né? Deus vai julgar-nos a todos pelo nosso conhecimento, né? Ele é justo juiz. E o que a gente tem que procurar é se aproximar dele e pedir... A Bíblia diz, quando a gente tem dúvida, que a gente deve pedir a ele a orientação, né? A única ajuda que a gente pode ter no nosso lado é o Espírito Santo de Deus. Para nos... ao ler a palavra, inclusive, né? Então é um caminhar aí que estamos aqui à procura da verdade, e esse caminhar ele usa toda essa variabilidade, o inimigo usa essas variações para tentar nos desviar, mas a gente tem que só olhar para Cristo, né? Olhando para Cristo e seguir o caminho. Manter os olhos nele. Amém. Né? Agora, só para finalizar essa questão que estava na minha cabeça, quando o senhor falou, que eu achei fantástico. São tantas teorias que são sendo lançadas ao longo dos séculos, e por que tantas teorias? O Rodrigo questionou, e o senhor respondeu, que eu achei que foi perfeita a sua resposta, né? Porque nenhuma até agora, de fato, preencheu o necessário.
né? E eu vejo isso com relação à fé também, né? Porque se de fato as pessoas se sentissem preenchidas, não teria tanta divisão, né? Não teriam tantas denominações e não teriam tantas pessoas se sentindo donas e proprietárias da fé, da ideia da espiritualidade, donas até do Cristo, né? Claro. Que a gente vê líderes religiosos que são tão narcisistas que eles se sentem próprias divindades, né? E essa divisão, como eu disse para o senhor, vivemos uma sociedade que é doente no corpo e é doente na alma. Concordo. Senão não plenamente. teríamos tantas Claro. farmácias e tantas igrejas Claro, espalhadas pela cidade, né?